Hoje, 11 de janeiro de 2026, eu me chamo Mônica Lopes Ferreira e eu vim falar com vocês sobre miastenia graves e timectomia. Bom, miastenia graves é uma doença autoimune rara, é a doença que eu tenho. E a timectomia é a remoção do timo, porque é uma glândula que a gente tem ao nascer, que precisa regredir, e quem tem miastenia graves, essa glândula não regrediu. Então, eu vou explicar mais adequadamente. Timo é uma glândula que produz anticorpos, que nasce com a gente, se localiza aqui atrás do osso externo, e com o passar dos anos, com o nosso crescimento e evolução, essa glândula ela tende a regredir até sumir. Então, quando você é criança, você tem, quando é adolescente, você tem menos, quando você é adulto, você não tem quase nada, sobra uma gordurinha. Então, essa gordurinha, ela segue produzindo anticorpos e influenciando diretamente nas pessoas que têm a doença miastenia graves. Então, quando o médico descobre o diagnóstico, ele geralmente vai pedir uma ressonância dessa região para ver se a pessoa tem o timo. Algumas pessoas vai ter o timoma, que é o tumor do timo, e aí precisa fazer a remoção do timo para poder controlar a doença. Quem não tem o timoma, que era o meu caso, também tem indicação para fazer a timectomia, que é a remoção do timo. E é indicado nos 2 primeiros anos, porque há uma promessa, você fazendo a timectomia, que você consegue ter uma regressão da doença. Ela diminui os sintomas, fica mais fácil de você controlar. E aí o meu médico, né, super competente, me deu todas as explicações, disse que era necessário fazer a timectomia, né, a remoção do timo. Eu tenho plano de saúde, eu consegui agendar. Antes de fazer a cirurgia, você tem que tomar uma medicação que você consegue tanto pelos planos de saúde, como você também consegue pelo SUS, que é a imunoglobulina. Você toma várias vezes a imunoglobulina para fortalecer o seu organismo e você poder fazer a cirurgia. Você faz a cirurgia, continua internada uns 5 dias aí na UTI, e se der tudo certo, você vai para o quarto, fica mais um tempo no quarto e depois você é liberada. Por que a gente tem que ficar na UTI? Porque é uma cirurgia de peito aberto. Você tem que serrar o osso externo para tirar o resto do timo, ou no caso o timoma, que é o tumor da glândula. Então, é uma cirurgia de peito aberto, é uma cirurgia agressiva, e aí precisa de ter todos esses cuidados. E para quem tem miastenia graves, ainda tem um agravante, que como a gente não pode, né, é contraindicada a anestesia geral, e para fazer uma cirurgia a gente é submetido à anestesia geral, o meu médico me informou que eu poderia ter uma crise miastênica. Então, eu fui para a cirurgia sabendo que eu poderia ter essa crise miastênica, que é quando o pulmão para de bater, para de funcionar. E aí você perde a capacidade de respirar, que ele expande e contrai. E aí, com a crise miastênica, o pulmão perde essa capacidade. Eu tive 2, 3 dias depois da remoção do timo, eu tive uma crise miastênica. Eu perdi a capacidade de respirar, eu precisei ficar entubada para os médicos fazerem o meu pulmão voltar a funcionar. Tive uns contratempos, sim, né? Porque durante a intubação eu aspirei, então eu broncoaspirei, então eu tive uma pneumonia ácida, uma pneumonia biológica, fiquei entre a vida e a morte, sim, né? Eu preciso ser honesta, mas isso não é a rotina. Na maioria das pessoas que fazem timectomia, não vai ter a crise miastênica. Quando eu fui fazer cirurgia, eu tive uma intuição de que eu teria essa crise miastênica, e mesmo assim eu escolhi passar por isso, porque eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E deu tudo certo, né? Você tem que se cercar de bons profissionais que vão conseguir fazer você voltar. E é uma promessa de você ter uma redução dos sintomas da miastenia, porque você ficar o resto da vida dependendo de medicações, dependendo de corticóide, porque no primeiro ano eu tomei corticóide, eu fiquei toda inchada, deformada, eu tomei remédios fortíssimos, imunossupressores. Então, você ficar dependendo desses remédios não é legal. Então, fazer a timectomia era uma promessa, né, de ter os meus sintomas diminuídos, e eu fui.
Eu confiei no meu médico, me cerquei de bons profissionais, fiz a cirurgia, passei por um perrengue, né, é verdade, mas no fim deu tudo certo. Eu recomendo, tá? Hoje eu não tomo nenhum corticóide, hoje eu não tomo nenhum imunossupressor. A única, eu tenho sintomas controlados, eu tomo só o Mestinon, que são 4 comprimidos por dia. No final de semana, que eu durmo mais do que durante a semana, acabo tomando só 3 por dia. O cansaço meu é um cansaço controlado. Então, tem algumas coisas que faz, né, exacerbarem os sintomas da miastenia, já que miastenia é uma doença com sintomas flutuantes. Uma hora você está bem, outra hora você está mal, você fica naquela montanha russa. Então, o calor, igual hoje, está super quente aqui. Vocês estão vendo que eu estou um pouco brilhando, né, de suor. Então, esse calor realmente gera um cansaço, a minha voz já começa a ficar mais fraca. Se for o contrário, se for muito frio também, tem uma piora dos sintomas. Se eu estiver menstruada, também tem uma piora dos sintomas. Se eu estiver muito cansada, se eu não dormir direito. Então tem algumas coisas que faz os sintomas piorarem. Mas no geral, na maioria das vezes, eu estou super bem. Eu tomo Mestinon, é um remédio confortável para mim. Ele não é agressivo, ele tem pouquíssimos efeitos colaterais, eu consigo viver bem, respeitando os meus limites, entendendo os limites do meu corpo é importante, né? Você entender aquilo que te faz cansar, você entender que você precisa de ter um momento de descanso entre uma atividade e outra. Você respeitando esses limites, você tomando a medicação certa, você tem uma vida praticamente normal. Eu tenho uma vida praticamente normal, fora alguns momentos de calor. Então, faça a ressonância, veja se você tem o timoma ou se você tem o resquício do timo. Se tiver indicação para timectomia, faça. Tá? Vá com a cara e com a coragem, cerque-se de bons profissionais e resolva esse problema. Saia do corticoide o quanto antes, tá? É a melhor coisa que você faz para sua vida, tá bom? Um abraço.